deve ter ouvido bastante sobre diabetes, não é mesmo? Então, imagino que já tem uma boa ideia do perigo dessa doença. Mas aposto que dessa você nunca tinha ouvido falar. A retinopatia diabética, e ela pode até causar a perda da visão. Mas não se preocupe! Caminhe comigo enquanto explico tudo o que você precisa saber para evitar que essas doenças entrem em seu caminho. Já que uma doença leva a outra, faz sentido eu começar abordando a primeira, não é mesmo? Então vamos lá, para que você entenda essa diabetes de uma vez por todas. Primeiro, você precisa saber que todas as células do nosso corpo precisam se alimentar. Após você comer, seu corpo irá colocar tudo isso em milhões de pacotinhos. Esses pacotinhos têm nome, glicose. E pelo sangue, eles são transportados para todas as células do seu corpo, que estão famintas. E é assim que funciona, quando tudo vai bem. A diabetes ocorre justamente nesse caminho da entrega dos pacotes. No corpo doente, os pacotes ficam perdidos, circulando sem direção, sem chegar a lugar algum. Então, lógico, as células passam fome. O corpo, para tentar resolver a situação, fabrica mais e mais daqueles pacotinhos e os joga também no sangue. E aqui, nos vasos sanguíneos, você pode imaginar, se forma um engarrafamento de glicose. Não preciso dizer que as células não gostam nem um pouco de passar fome. E agora, você já pode dizer que sabe exatamente o que é a diabetes. O aumento anormal da glicose no sangue. Existe até um nome chique para isso, hiperglicemia. O problema é que a fome das células possui manifestações graves. E no diabético, a reclamação ecoa pelo corpo todo. No coração, há um aumento do risco de doenças cardiovasculares. É maior a chance, por exemplo, de um infarto. No cérebro, o que pode ocorrer são os famosos AVCs, ou acidente vascular cerebral. Os rins, que têm a tarefa de filtrar todo o sangue, também são afetados, é claro. Dependendo do comprometimento aqui, o doente poderá precisar de diálise ou até mesmo transplante renal. Até os nervos, que são responsáveis por levar a informação para lá e para cá, também reclamam e, com o tempo, não querem transmitir mais nada. Essa greve se chama neuropatia periférica e é justamente por isso que ocorre o pé diabético, que você já deve ter ouvido falar. Pronto, diabetes já foi! Agora vamos falar da retinopatia diabética. Achou que eu havia me esquecido? Ela é uma complicação menos famosa que aquelas que já comentei. Mas temos que mudar isso. Isso porque metade dos portadores de diabetes desenvolvem a retinopatia diabética. E tem mais. Essa doença é responsável por 1 em cada 20 casos de cegueira a nível mundial. Sendo tão grave, faz sentido nos atentarmos também para essa complicação, não acha? E para isso, seria bom entendermos um pouco sobre como a visão funciona. Você só enxerga porque a luz dos objetos ao seu redor chegam em seu olho. Basta lembrar que em um quarto escuro, sem luz, nada se vê. Pois bem, a luz viaja e entra no olho por aquele pequeno buraquinho, a pupila. E após atravessar todo o olho, encontra um tapete que absorve toda a luz. Esse tapete é a retina. E é justamente aí que ocorre a retinopatia diabética. E a doença ocorre da seguinte forma. Se lembra da confusão que a diabetes gera nos vasos? Pois então, na retina existem vasos sanguíneos microscópicos. Imagine você se eles suportam essa bagunça. Claro que não! Com o tempo, eles se entopem ou se rompem. Vamos resumir essa história de retinopatia diabética então.
As células da retina, responsáveis por absorver a luz que entra no olho e assim fornecer a visão, morrem. E quais seriam então os sintomas? Visão embaçada, manchas escuras ou flashes de luz no campo de visão e, finalmente, a cegueira total. Bem, agora você já aprendeu bastante sobre diabetes e a retinopatia diabética. Resta dizer que a retinopatia diabética não tem cura. Ou seja, nos resta fugir da diabetes. Então vamos à prevenção. A atividade física. O sedentarismo contribui para que se desenvolva a doença. A alimentação saudável, o excesso de peso e comer muito açúcar ou gordura também são fatores de risco. Ficar calmo. Verdade, o estresse é também um fator de risco para a diabetes. Vale lembrar que a retinopatia e a diabetes, na maioria dos casos, são doenças silenciosas. Ou seja, é fundamental uma rotina médica e laboratorial para diagnóstico e acompanhamento. Dito isto, se você possui algum desses fatores de risco para a diabetes, redobre a atenção. Chegamos ao fim. Para você que já tem diabetes, fica o reforço sobre o quão importante é o controle da glicemia e a necessidade de acompanhamento com um médico oftalmologista.